Capítulo 9. Último capítulo de 25 anos com T. Lobsang Rampa. Por Sheila Rose. Minha pintura mágica está praticamente acabada agora. A história está quase contada. Mas o final é tão estranho quanto o início. Eu não estava compreendendo completamente o que sucedia quando deixei Chen. Talvez quando eu completar essa vida, serei capaz de compreender. Na verdade, tenho certeza de que vou. Mas, por ora, com só esta limitada visão, acredito que fiz o que tinha que fazer, completando minha doação a ele. E isso fora simplesmente que esse tempo tinha acabado. Mas estou correndo na minha frente. Não estou lá ainda. A minha história não está bem acabada. O quadro não está completo em todos os seus detalhes. Tim e eu tínhamos visitado Vancouver uma vez, vários anos antes de irmos morar lá. Igualmente, fomos para Victoria, na ilha de Vancouver, para uma visita bem breve, apenas uma questão de dias. Nós tínhamos planejado ficar no hotel em Press, em Victoria, e no hotel Vancouver, em Vancouver. Mas quando chegamos, ele se recusou a entrar. Eles lembravam os hotéis britânicos, um em particular na Índia, onde tinha sido recusada a entrada dele, alegando eles que ele era de cor, um nativo. Tinha sido profundamente insultado. Ele era alguém intensamente sensível e um homem honrado. Como isso se sucedeu, não pude acreditar que perderíamos alguma coisa por ignorar aqueles dois hotéis. Eu me lembro de nos instalarmos em um pequeno, modesto lugar, que era muito mais aprazível. Victoria para Chen não era atraente. Ocorria ser deveras britânica, demasiado calma e bastante retrógrada, entrincheirada em uma espécie de pseudo-tradição, mais britânica do que os britânicos. E ele era um homem do futuro. Não era o lugar para ele. Vancouver também, no momento que visitamos pela primeira vez, ocorria ser muito conservadora, assaz inaceitável de novos pensamentos. Mas na época que passamos a morar ali, estava começando a mudar. Seria na década de 70 que nos mudaríamos de Montreal para Vancouver. Eu tinha, por aqueles dias, adquirido uma ou duas boas peças de mobília na velha Montreal, das quais não tinha vontade de deixar para trás. Embora os Rampa não gostassem de possuir coisas materiais, Chen entendeu o meu amor aos velhos objetos. Algo que me sustentava em um mundo que, às vezes, achava insuportável. E nunca tentou me dissuadir das aquisições, nem de transportar essas tais peças por todo o continente. O que eu fiz. E elas sobreviveram. Elas ainda sobrevivem. Mesmo que eles não gostassem de possuir coisas, não seria correto dizer que Chen e Raab não faziam compras. Eles faziam, mas raramente mantinham o que compravam. O que eles adquiriam era usado e depois circulava doado para pessoas que apreciassem ou que precisassem. Assim, quando nos mudávamos, eles se mudavam com muito pouco. O resto seria deixado a outrem para usar. E essenciais, tais como camas,
eram comprados perto da próxima casa. Para Chen, o valor monetário não era importante. Isso literalmente não significava nada. O valor monetário, para ele, era algo artificial, que tinha sido posto em prática pelos comerciantes e não de todo representava o valor real. Ele tinha muito pouco a ver com dinheiro. Raabe era a única que lidava com isso, que ia ao banco e que conversava com as pessoas que cuidavam do dinheiro nos bancos. Ele sabia o que estava acontecendo, é claro, mas ele raramente realmente manejava o dinheiro. Suas compras consistiam em coisas para o seu trabalho, que já tenho mencionado, mas também em objetos de hobbies e livros, relógios e relógios de parede. Por algum tempo possuiu alguns dos mais belos e intrincados relógios e relógios de parede que eu já vira. Relógios de parede antigos, velhos relógios franceses e suíços, requintadamente decorados, cronometristas perfeitos, com timers para sinalizar as horas e até para minutos. Ele estudou suas construções e mantinha-os por um período e depois dava-os. Como quer que sua saúde deteriorava, ele comprava e se tornava bem interessado em aparelhos para deficientes. Era uma questão contínua de assuntos por um bom número de anos, e eu conheci intimamente o interior de empresas de equipamentos hospitalares em Vancouver e mais tarde em Calgary. Eu era a única que ia para comprar ou trocar coisas que ele tinha encontrado em catálogos. Raabe havia discutido-as ao telefone, e então ele as obtinha para testá-las, não necessariamente para o seu próprio conforto, mas pelo interesse no conforto de outras pessoas na mesma situação que ele, ou pior, na situação de pessoas com deficiência, para se integrarem melhor com suas vidas. Ele escreveu incansavelmente cartas fortes para as autoridades da cidade, exigindo rampas nas calçadas para cadeirantes. Quando ele começou a utilizar uma cadeira de rodas fora, foi terrivelmente difícil atravessar ruas e vielas, porque não havia absolutamente nenhuma rampa em qualquer lugar. Raramente se encontrava uma pessoa em uma cadeira de rodas naqueles dias. Elas permaneciam dentro de casas ou em varandas e quintais. E se tornava curioso ver como uma pessoa em uma cadeira de rodas, então, como Chen, causava constrangimento para os aptos e capazes. Eles se afastavam e evitavam-nos. Agora há rampas em todos os lugares. Há pessoas em cadeiras de rodas em todos os lugares. E Chen foi o grande responsável por isso. Ele nunca desistiu de escrever a pessoas influentes sobre a questão de rampas e de fácil acesso para inválidos. E escreveu cartas que eram difíceis de ignorar. Quando chegamos em Vancouver, alugamos um apartamento em um andar superior de um grande hotel em uma área conhecida como West End. E ficamos naquele apartamento durante todo o tempo que vivemos na cidade. Essa é divisada pela Baía Inglesa, e a vista era agradável para Chen, que nessa época estava passando uma quantia de tempo cada vez maior na cama. Havia quartos de hotel nos andares mais baixos, e o arranjo funcionou bem para nós, que tivemos o melhor de dois mundos. A conveniência de um hotel
mas a privacidade de nosso próprio apartamento. Fora em grande parte no West End, que Chen e eu percorremos as ruas com a cadeira de rodas, mas apenas em momentos de silêncio, porque logo descobrimos que ele sucedia-se extremamente bem conhecido em Vancouver. O West End não era tão movimentado como é agora, mas mesmo assim havia poucos momentos realmente tranquilos nas ruas. Chen ficou tão desanimado por isso que quando os fãs corriam para ele dizendo "Oh, Dr. Rampa! Não pode ser Lobsang Rampa!", ele olhava espantado e dizia em voz rouca: "Lobsang? O quê? Nunca ouviu falar do companheiro." E arrancava o mais rápido que a sua cadeira de rodas pudesse levá-lo. Tenho certeza que ele não enganou ninguém, mas pelo menos eles entenderam a mensagem. E eu teria o exercício correndo junto atrás dele. Vancouver foi e é uma cidade bonita e tem um clima ameno. Agora, enquanto escrevo, está crescendo aos trancos e barrancos. Em toda parte há enormes arranha-céus. Cada pedaço disponível de terra está sendo utilizado. E os preços estão subindo. Voltando à década de 70, era muito mais aprazível. Mas agora os cidadãos modestos que viveram aqui por anos estão sendo deslocados. É muito caro para eles e estão tendo que sair, e vão sendo substituídos pela riqueza e tudo o que vem junto com ela. Mesmo na década de 70, porém, para alguém sensível, existia uma aura esmagadora de descontentamento em Vancouver. Havia greves constantes, rumores de agitação provocados por aqueles que gostam de criar o caos, trabalhando nos setores menos alfabetizados de uma sociedade. É ainda um lugar, apesar dos descontentes, ou talvez por sua causa, com riquezas, jogos e os excessos. Eu sabia desde o início que Vancouver seria tão temporário como qualquer outro lugar que tínhamos vivido. Talvez mais, e a razão pela qual ficamos, enquanto o fizemos, foi por causa da deficiência de Chen, particularmente com o andar. De fato, começou no dia em que caiu e ficou completamente incapaz de se mover. E mesmo mantendo-se perfeitamente imóvel, estava claramente com muita dor. Esperamos 1 hora ou algo assim, tentando relaxar seus músculos por todos os meios possíveis. Mas finalmente decidimos que tínhamos de buscar ajuda médica. Esse era um problema sério com sua espinha. No fundo da rua havia uma clínica médica. Era um lugar movimentado, e os vários médicos que ali trabalhavam estavam vendo pessoas a cada 15 minutos ou menos. Um dos serviços essenciais que forneciam seria prestar atendimento regular a prostitutas doentes. No entanto, conseguimos fazer com que um dos médicos viesse ao apartamento. Ele era um homem imensamente alto e relutava em ser tirado do seu serviço. Porém, ele deu uma olhada em Chen, e então lhe deu uma grande injeção de Demerol. "Isso deve saná-lo", disse ele, enquanto fechava o zíper de sua bolsa. "Vou deixar um pouco mais com vocês para o caso de precisarem." E realmente precisamos. E dentro de um curto espaço de tempo, fomos capazes de trazer Chen para cima de sua cama.
As pessoas costumavam escrever perguntando por que ele não podia controlar sua dor e doenças. Minha resposta é que, em grande parte, ele o fez. Pelas leis da natureza, ele teria vivido talvez 10 ou 15 anos a menos do que realmente viveu. Durante os primeiros anos do nosso tempo juntos, ele tinha demasiado controle e superou muita dor física e deficiências. Mas, à medida que o tempo passava, tornava-se cada vez mais difícil. Tão logo ele se recuperou um pouco desse ataque da coluna vertebral, estava pensando novamente em se mudar. Ainda tínhamos 2 gatos siameses, e encontrar um apartamento em Vancouver que aceitasse animais naquela época seria praticamente impossível. No hotel nós tivemos sorte. Era um arranjo diferente do normal sobre animais, talvez com base em residência temporária. Por isso fomos capazes de ter os gatos no apartamento, sem problemas. Mas viver lá estava se provando muito caro. Nós tivemos que pensar em outro lugar que não Vancouver. Não tenho certeza agora o que o fez pensar em Calgary, Alberta. Mas ele o fez e nos mudamos para lá no escuro. Foi uma jogada única para nós, porque não estávamos à beira-mar, nem mesmo próximos à água. Essa veio a ser a última mudança de Etienne. Calgary estava decolando com o boom do petróleo, mas no momento em que chegamos, ainda havia abundância de apartamentos vagos. Os aluguéis eram razoáveis, e ninguém prestava atenção a gatos ou cães, ou qualquer outra coisa. Eles apenas queriam alugar seus imóveis. Depois de Vancouver, com suas montanhas esplêndidas, oceanos, árvores e jardins, Calgary parecia árida e feia. O clima era difícil também. Calor extremo e frio extremo. Mas, pelo menos havia a graça salvadora do Chinook. Os ventos quentes que sopram de tempos em tempos nos meses do gelado inverno, trazendo uma pausa de poucos dias para o frio amargo, quando o gelo derrete e os protetores de orelhas podem ser dispensados. Com o tempo, quando vimos a conhecer Calgary e os calgarienses, isso produziu uma sensação muito melhor de clima. No geral, ficamos satisfeitos até que a saúde de Chen tomou uma espiral descendente acentuada e começamos a ter um médico regular presente. Ele precisava de alguém por perto o tempo todo a auxiliar. E comecei a ficar com ele à noite, levando o colchão do meu quarto para o seu e colocando-o no chão ao lado de sua cama. Ele muitas vezes se acostava com a noite bem cedo, às vezes em torno de 5 horas, e podia acordar várias vezes durante a noite para a medicação, uma xícara de chá ou apenas um bate-papo, companheirismo. Eu tenho sempre ido para a cama cedo e pareço precisar de mais horas de sono do que a maioria das pessoas. Mas, nessas noites, muito cedo, poderia apoiar-me sobre o meu travesseiro, contra a parede, no meu colchão e trabalhar no meu bordado por algumas horas. Eu realmente achava aquelas horas extremamente satisfatórias. Pelo seu padrão de respiração, sabia que ele estava fora do corpo e eu deveria ser silenciosa, não fazendo movimentos bruscos que pudessem trazer ele de volta rapidamente. Eu seguia costurando, quieta como um rato, compondo meus padrões e cores, completamente concentrada no meu trabalho. Era um hobby que se pode se envolver nessa situação
com bem mais facilidade do que, digamos, pintura. E eu fiquei razoavelmente habilidosa nisso. Eu amava fazê-lo. Qualquer pessoa que tenha tomado conta de um doente terminal vai saber que não é fácil. A pessoa tem que fazer o paciente se sentir o mais confortável possível, sem lhe prolongar desnecessariamente a vida. Mas o instinto natural que temos é de manter o paciente vivo a qualquer custo. Não pelo paciente que está morrendo de qualquer forma, e não precisa que o processo perverso se estenda por mais tempo do que o necessário, mas por nós mesmos. Nós odiamos vê-los em declínio, tornando-se mais fracos, perdendo controle. Nós odiamos o pensamento de que em breve eles deixarão de estar com a gente. Com Chen, no entanto, acho que foi mais fácil do que com a maioria das pessoas no final de suas vidas. Por um lado, ele conhecia o outro lado da morte. Não tinha medo. Era apenas uma viagem. Nós discutíamos abertamente sua morte, na verdade. Nós sempre conversamos sobre a morte e o morrer como parte da vida. Ele prolongou a coisa, quem sabe, mais do que precisava o ter feito, e combateu suas doenças e debilidades, talvez o tempo todo esperando que, se houvesse mais tempo, ele poderia compreender sobre a condição humana, que seria de valor para os do astral, que observam a Terra. Com o passar dos meses, parecia para mim que ele perdia seus poderes. Ele insistiu em continuar a escrever, porém seus últimos livros não eram nada como os antigos. Eles estavam cheios de repetição, e ele não ficava contente quando eu dizia isso a ele. Senti que ele perdia seu público. Eles não apreciariam tanto seu trabalho anterior se ele continuasse a escrever quando estava visivelmente falhando. Nota do tradutor. Embora aprecie o labor de Sheila, discordo veementemente desse ponto de vista da autora. Comecei a ler os livros do Dr. Rampa por seu último livro, O Sábio do Tibete. E os livros que mais aprecio dele são as suas 10 últimas obras publicadas, todas praticamente no período da década de 70 a 80. Se ele tratou novamente uns temas, foi sempre no sentido de fazer ampliar a nossa compreensão. Outros sim, todas as técnicas que ele entregou dão resultados. As tem comprovado, por isso meu esforço de entregar algumas aqui. Porém, temos que fazê-las com concentração. Por isso ele fazia e sugeria trabalhos manuais do quais se ocupava, como escultura e desenho, para manter o foco, a concentração, como dizia, que ajudaria depois numa prática de emanar pensamentos bons à humanidade, e ajudaria também em todas as outras técnicas entregues. Ainda, as capas de livros e ilustrações contidas nesse capítulo do audiobook são de obras lançadas após 10 anos de escrita de A Terceira Visão. E vejo-as como um crescente em revelações esotéricas e em qualidade de seus ensinamentos. Algumas ilustrações são do próprio autor. A dinâmica em nossa família também mudou. Ele sempre tinha sido o único no controle. Raabe e eu estávamos em seu cargo e ele era o mestre. Raabe se ressentia disso. Ela era um tipo que gostava de estar no comando. E não tinha noção que muitas vezes é a pessoa por trás do trono que tem o poder real. Ela teve sempre uma forma de ciúmes do sucesso de Chen, porque ela gostava das luzes da ribalta.
É preciso lembrar que ele não era o homem com quem ela casou-se. Até mesmo o corpo de seu marido, Cyril Hoskins, tinha sido substituído, molécula por molécula, ao longo dos anos. E agora era completamente Chen em seu próprio corpo. É mais do que provável que seu marido fosse um personagem muito mais fraco e precisasse de uma mulher como Raabe para dominá-lo. Mas Chen não foi certamente um a ser dominado. Ele governou com sabedoria e compaixão. Permitia total liberdade em algumas coisas, porém em outras, ele regia-nos. Com ele enfraquecido, logo Raabe se reforçou. Minha pessoa não estava feliz com o novo regime, mas seria prudente eu ir junto com as coisas, não causando ondulações. Tínhamos um homem doente para cuidar, o que era a maior preocupação. Tornei-me ainda menos feliz quando Raabe decidiu começar a escrever. Na minha opinião, ia prejudicar ainda mais a partir das obras anteriores e melhores de Chen. E eu sabia que a motivação foi por fama. E quiçá para garantir uma vida para si mesma. Depois que ele tivesse morrido. Você poderia argumentar que não havia nada de errado com isso. Porém, eu guardava a reputação de Chen com cuidado, talvez um pouco demasiado. E para mim foi de mau gosto. Ela viu um futuro melhor para si mesma através de Chen. Quem sabe? Porém, sem a sua presença. Eu senti que toda a nossa estrutura estava ruindo. Isso veio à tona depois de bons meses. Tínhamos nos ajeitado cedo para a noite, mas eu tinha uma luz que iluminava a minha tela. E ia trabalhar nela quando senti Chen me olhando. Olhei para cima e perguntei se ele estava bem. Sim, ele disse. Só estou te observando. Fez uma pausa e em seguida continuou, com a voz mais fraca agora do que costumava ser, mas ainda firme. Buttercup, quero que você fique com Raabe quando eu me for. Meus dedos continuaram a trabalhar e dobrei minha cabeça sobre a tela novamente. Não ousava sequer encontrar com seus olhos. Eventualmente eu disse, não, Chen, me desculpe. Não posso. Ela não iria querer isso de qualquer maneira. É para seu próprio bem, você sabe. O que você faria de outra forma? Perguntou ele. Chen e eu, várias vezes, trazíamos à luz coisas preocupantes, apenas para colocá-las em perspectiva. Assim, eu disse meio brincando, e olhando-o diretamente no rosto. Chen, o que você está pensando? Você diz que precisa de mim ao redor para tornar a vida mais leve. Por que você espera que eu vá ficar quando você não estiver por perto? Isso é um absurdo, Chen. Você sabe que é. O pensamento de viver só com Raabe me encheu de pavor. Sabia que seria picada em pedaços em questão de dias. Se alguém ficasse com ela, teria que ser alguém assaz mais difícil do que eu jamais poderia ser. Se você ficar com ela, vai ter o meu dinheiro quando ela morrer. E ela não vai viver tanto tempo, disse ele firmemente. Mal podia acreditar no que estava ouvindo. Coloquei o meu trabalho para baixo e olhei para ele, para este homem que me conhecia de dentro para fora, este homem que eu tinha cuidado exclusivamente por mais de 20 anos, com quem tive um relacionamento invejável e que tinha me demonstrado amor e profunda amizade.
que eu tinha devolvido na íntegra, incondicionalmente. Este homem estava tentando subornar-me. Ele estava tentando me convencer a assumir uma tarefa que ele sabia que eu não poderia fazer, oferecendo-me dinheiro. Ele estava adicionando um insulto à injúria. Eu não estou aqui pelo seu dinheiro. Não me importo com o seu dinheiro. Eu não quero esse. Eu sabia muito bem que ele não devia ser perturbado em seu estado de saúde. Mas eu tinha que ser honesta com ele. O que tinha acontecido? Esse foi Chen realmente dizendo essas coisas? Não poderia ser, pensava eu. Ele já deve ter ido para os campos celestiais, e essa era a outra pessoa, alguém que não sabia nada sobre mim. Chen me conhecia tão bem, tão bem. Ele sabia que eu nunca poderia ser abordada nesse nível. Ele sabia também que eu nunca poderia ficar sozinha com Raab. Sabia que minha reação seria totalmente negativa. Ele se reclinou e virou de costas para mim. E então disse: "Você não quer o meu dinheiro depois de eu ter trabalhado tão duro para o seu futuro? Eu ia até fazer um filme para que você ficasse segura. Mas, se você não quer..." Bem, agora é diferente. Não dei nenhuma resposta. Não havia nada a dizer, porque ele estava apenas tentando outra tática. Isso entristeceu-me, porque ele sentia que tinha o de fazer isso, que tínhamos que ir a isso. Como eu escrevo 25 anos após e vejo as coisas sob uma luz diferente, é inteiramente possível que ele estivesse realmente muito preocupado com meu bem-estar financeiro. Ele, que tinha conhecido a privação, pobreza e fome, sabia também que eu tinha sido abrigada toda a minha vida e não tinha nenhuma experiência real de necessidades ou a luta por um local de trabalho. No entanto, no momento, tudo o que via ocorria a ser a falta de entendimento, o insulto e a coerção. E se ele estava tão preocupado, por que simplesmente não providenciava isso para mim, sem fazer condições? Fosse qual fosse a verdade, eu estava angustiada. Eu não estava absolutamente clara, como fazemos em momentos de grande estresse, por vezes. Eu tinha que sair. Eu tinha que sair agora. Imediatamente. Não importava que ele estivesse doente. Eu tinha que sair para que ele e Raabe soubessem que eu não estava preparada para ficar depois que ele morresse. Não era um caso de fugir das responsabilidades. Estava sendo mandada embora. Forçada a ir embora, pode-se dizer. Eu tinha que sair na frente, para que eles soubessem que eu não tinha intenção de ficar quando Chen tivesse ido. Eu sabia que eles poderiam ter uma enfermeira para assumir a maior parte do cuidado que eu estava dando. Em última instância, isso tinha que acontecer. Estava nas cartas que eu não estaria com ele quando ele morresse. E assim isso sobreveio. O que se segue é bastante estranho e foi uma experiência fantástica, ainda mais que meu primeiro encontro com ele. Assim que tomei a decisão de sair, foi como se eu fosse tomada por alguma força superior e assumi que era o meu próprio ser superior. Emocionalmente fiquei paralisada. Não sentia nada. Não senti nenhuma dor, nenhuma repreensão, nenhuma culpa, sem alegria, nada. Fisicamente, perdi o apetite e tive que me forçar para me manter viva a comer e a beber água. Eu literalmente estava como uma marionete
atravessando os movimentos da vida com uma propulsão de longe. Apenas se uma pessoa teve uma experiência desse tipo é que podem saber do que estou falando. Passei os movimentos de recolher os meus pertences e transferir-me para Vancouver, onde senti que seria capaz de conseguir trabalho em uma loja de antiguidades. Eu não tinha força ou energia de mim mesma. Estava, como eu digo, sendo propelida. Se não acreditasse já na existência de um ser superior, teria sido obrigada a admiti-lo como uma realidade naquela época. Raabe foi mais prestativa para mim do que jamais fora. Tenho certeza que ela não tinha mais desejo do que eu de que fôssemos deixadas sozinhas juntas. Tínhamos conseguido todos esses anos porque Chen foi a nossa motivação e nosso conciliador. Mas sem ele ficaríamos tão diferentes que seria impossível e sem sentido. Eu tinha um pouco de dinheiro meu próprio. Porém, ela fez questão de que eu tivesse o suficiente para ir mantendo-me até que estivesse estabelecida. Ela foi agradável. Estava claramente agradecida, quase eufórica, de me ver partir. E quiçá ela não devesse ser responsabilizada. Eu tenho às vezes me perguntado, no entanto, se ela plenamente percebeu que, sem a minha presença, Chen nunca teria conseguido fazer o que ele fez. E o que ele fez foi muito, muito maior do que talvez qualquer um de nós tenha totalmente compreendido. Depois de estar em Vancouver, durante cerca de 10 dias mais ou menos, recebi um telefonema de Raabe. Chen estava convidando-me para casa. Eu me recusei. Dentro de 2 dias recebi uma carta dele iniciando: Cara Senhora Rose, e assinado T. Lubzan Rampa. A carta foi breve e direto ao ponto, renegando-me completamente. Não senti nada, mas eu me perguntava o porquê. Não tenho ideia. Também não importa. A última comunicação aconteceu apenas algumas semanas mais tarde. Foi um anúncio formal de sua morte. Claro, ao longo dos anos, eu tenho me perguntado o que realmente aconteceu. O tempo tinha se esgotado, o que pode ter sido que eu tinha que sair antes que ele pudesse ser liberado de seu corpo. Fui eu a mantê-lo na terra todos esses anos. Afinal de contas, eu era sua âncora, e a âncora tem que ser levantada antes de o navio poder embarcar em sua viagem. Era hora, o tempo decorrido, para a sua partida. E às vezes as coisas não são como parecem. Senti e sinto sem rancor. Essa foi apenas a maneira que foi. Sua vida foi de sofrimento, mas ele conseguiu muito. Para a maioria de suas realizações, não lhe é dado o crédito. Mas, no final, importa quem recebe o crédito? Tudo que importa é fazer o trabalho. E ele o fez. E eu? Bem, as 3 coisas que ele previu na viagem de volta do Uruguai vieram todas a se cristalizar. A primeira era que eu não estaria lá quando ele morresse. A segunda foi de que, dos meus 3 filhos, o mais novo seria o mais próximo de mim na velhice. A terceira foi que, nos meus anos de crepúsculo, alguém iria entrar na minha vida, que seria a pessoa certa. Esse alguém é um deleite constante. 24 anos. Meu Júnior. Um homem homossexual. Temos vivido sob o mesmo teto em perfeita harmonia, compreensão e companheirismo por mais de 3 anos.
Quantas mulheres da minha idade são tão afortunadas? Quando penso em Chen, tenho diante de mim a imagem dele quando fez essas previsões ao olhar para minhas mãos. Assim, tomando minhas duas mãos em ambas as suas, ele sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos, e disse: Você vai ficar bem, Buttercup. Você sempre estará bem. E assim, minha pintura está terminada. A minha história daqueles anos com o homem que veio a ser conhecido como Tuesday Lobsang Rampa, terça-feira Lobsang Rampa, está feita. Agora, um quarto de século depois, a memória deste homem singular está viva e comigo ainda. Houve altos e baixos, bons e maus momentos, mas foram anos mágicos. Anos que vivi quase em uma dimensão diferente do mundo mundano que normalmente habitamos. Seu poder, seu amor por todas as coisas, a profundidade de sua personalidade, ultrapassava o entendimento. Um dia, talvez mais cedo do que imaginamos, ele vai ser reconhecido, compreendido e honrado. Tenho certeza disso, que nós, a raça humana, teremos a sabedoria e a espiritualidade de se beneficiar com seus trabalhos, que ainda estão aí para serem vistos. Fim. Deu muito trabalho fazer esse audiobook, porque não existia a tradução desse livro em português. Pedimos a você que assiste que curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para fazer jus à obra desse grande lama Lobsang Rampa. Obrigado.